eu quero resumir o versículo. Ele fala assim: buscai a mansidão. Meus amados, Deus, Ele nos dá um mandamento: buscai a mansidão. Antigo Testamento, Sofonias, e no Novo Testamento, em Colossenses 3,12, fala assim: revesti-vos de mansidão. Buscai a mansidão. Irmãos, mansidão é um modo de agir pacífico e bondoso. É delicadeza. E Deus manda buscar a mansidão de todo o coração. Às vezes nós achamos que manso é aquela pessoa quietinha, aquela pessoa caladinha, aquela pessoa que não revida nada, que aguenta tudo. Mas nem sempre manso é uma pessoa caladinha não, irmãos. Porque tem muita gente caladinha, mansinha, que mata no silêncio. Ele usa silencioso. Só que os dois são assassinos. Um faz barulho, o outro não faz barulho nenhum. Ele mata quietinho. Entendeu? Fiquei preocupado porque eu falei assim: poxa vida, Deus, tanta gente quietinha, mas que mata muito mais do que gente que está agitada. Então, amados, mansidão é um modo bondoso do coração, do interior da pessoa. Por que Deus manda seu povo buscar a mansidão? Por quê? Alguns motivos na palavra de Deus. É porque é algo que Deus valoriza, é precioso aos olhos de Deus, a pessoa mansa, mansa de coração. Porque a Bíblia diz que mansidão é uma das características do Espírito Santo de Deus. É algo sobrenatural, é algo divino, é algo do Senhor no nosso coração. E só Deus pode nos dar a mansidão. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,4: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, porém seja o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajado de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então Deus fala que mansidão é no íntimo do coração. Não é algo apenas aparente, exteriormente falando. É algo do Espírito de Deus dentro do coração do homem. E essa mansidão, ela gera para nós coisas tremendas em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz também, irmãos, que a mansidão, Deus manda buscá-la, porque ela deve ser demonstrada no dia a dia, perante todos os homens. A palavra de Deus lá diz em Tito, capítulo 3, verso 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia com todos os homens. Agora você pergunta assim: o que é altercadores? Deus fala para você não ser altercador, é ser irresistível, invencível, mas para que você possa dar prova de cortesia, para você não resistir demais, para você ser vencido mesmo por certas coisas, sofreu dano, para você caminhar a segunda milha. E a palavra de Deus diz que é que você seja manso com todos os homens, homens bons, homens maus, pessoas na igreja, na vizinhança, na família, colegas, no trabalho, em todo lugar. E Deus fala conosco: seja manso com todos os homens. É a vontade de Deus. Isso é precioso para o Senhor. É o dom do Espírito Santo. É algo de Deus no nosso coração. E a palavra de Deus diz também, amados, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, com toda mansidão, suportando-vos uns aos outros no amor, para preservar a unidade. Então a palavra de Deus fala aqui para nós que mansidão é quando a gente suporta uns aos outros. E nem sempre a pessoa mansinha suporta.
Então não tem a ver de ser manso. Quando eu falo mansinho, é caladinho, quietinho, não. É algo de coração, é algo de atitude, é algo de interior, é algo que a pessoa faz, independente do temperamento. A pessoa se é quietinha ou não, é temperamento, não tem nada a ver com mansidão, não. Mansidão é a atitude do coração da gente, em suportar as pessoas, a tratar qualquer um de uma forma mansa, para preservar a unidade. Então Jesus fala que quando não há mansidão, não há comunhão, não há relacionamento. A mansidão gera relacionamento, porque ele fala assim, para preservar a unidade e o espírito do vínculo da paz no coração de cada um. Outra coisa, irmãos, Jesus manda a gente ter mansidão, não simplesmente para suportar as pessoas, não apenas para preservar a unidade, não apenas para ser demonstrada a todos, mas também porque quando existe ausência de mansidão, a pessoa, ela perece em muitas áreas da vida dela. Está lá em Mateus 26, a partir do verso 48, a palavra de Deus ensina para nós ali que Jesus foi traído por Judas. E quando os guardas foram prendê-lo, Pedro, ele arrancou a espada, e ele queria cortar a cabeça de Malco, daquele guarda. Só que o Malco saiu fora e pegou e arrancou a orelha dele. E Jesus fez ali uma cirurgia plástica ali, colou aquela orelha e deu um recado. Ele diz assim: todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Todos aqueles que usam da violência, todos aqueles que gostam de ferir, de machucar, de agredir, de não perdoar, de atacar, de se tornar oposição ferrenha, quietinho, sem ninguém saber. Então tem nada a ver com a questão aí, né, de ser um temperamento mais introvertido ou extrovertido, mas a palavra de Deus fala em questão de conduta de coração. Deus fala para nós que quando a gente não tem mansidão, nós vamos sofrer em muitas áreas da nossa vida. Você pode ver quando a pessoa não é mansa, ele sofre dentro de casa com a esposa, sofre com os filhos, ele sofre no trabalho, ele sofre na igreja, ele sofre nos relacionamentos, ele sofre na vida dele, porque ele fere com a espada e ele é ferido da mesma forma. Foi uma mensagem que Jesus deixou para os discípulos, mensagem dura. As pessoas disseram assim: poxa vida, eu creio que Jesus vai agradecer, né? Nós estamos defendendo ele com unhas e dentes, ele vai trazer uma mensagem confortadora para nós, e dizer: bem-aventurados sois, porque me defenderam. Não, guarda a espada. Todos aqueles que usam da espada, a espada perecerão. É por isso que o Senhor fala para você buscar mansidão, porque quando não há mansidão, há destruição da sua vida, do seu casamento e das oportunidades que aparecem para você e você perde. Outra coisa, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus manda buscar a mansidão para você viver a vida cristã, ensinar, disciplinar, para restaurar vidas. Olha o que está em 2 Timóteo 2,25. É necessário que o servo de Deus, o cristão, ele não viva a contender, mas ser brando com todos, e que ele seja brando para ensinar, para instruir, para disciplinar, com mansidão, para que haja arrependimento e retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprir a sua vontade. Então a palavra de Deus diz para nós que o Senhor nos manda buscar a mansidão, para nós vivermos a vida cristã, para instruir as pessoas, para disciplinar com mansidão, para que haja o que? Retorno à sensatez, arrependimento, restauração, libertação das garras do diabo. Então, quando há mansidão, há libertação. Quando há mansidão, há arrependimento, há quebrantamento, há um retorno à sensatez, ao equilíbrio cristão. E a palavra de Deus diz também, irmãos,
que a mansidão, ela é fundamental para você saber ouvir a palavra de Deus. A pessoa que não é mansa não ouve a palavra, irmãos. Principalmente se for uma palavra que vai confrontar a vida dele. Se for uma palavra dura do coração de Deus, se ele não tiver mansidão, não aceita, ele rejeita, ele repele. E Tiago, capítulo 1, 21, Tiago diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque é poderosa para salvar a vossa alma. Então, amados, Deus, Ele nos manda pregar com mansidão e ouvir com mansidão, seja o que for, vindo da parte de Deus. Se nós não formos mansos para ouvir a palavra, nós não seremos ensináveis. Manso é uma pessoa ensinável. Agora você observa aqui Tiago dizendo, para ouvir a palavra tem que ter mansidão. Para pregar, para ensinar, para viver, até para chamar a atenção de alguém, para conviver, para não perecer, para não ser destruído, tem que haver mansidão. Então é um remédio, é algo do coração de Deus para mim, para você, para a igreja inteira, no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 3,13, que quando você tem a mansidão, é uma demonstração que você é muito inteligente e você é cheio de sabedoria. Olha o que Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder das suas obras. Então, amados, quando você fala que você tem estupim muito curto, você está dizendo assim: eu sou muito burro, eu não tenho sabedoria e inteligência para nada, eu preciso de sabedoria do céu. E Deus nessa noite está dizendo para nós, sabedoria, mansidão é uma característica de gente inteligente e sábia, que discerne as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Então nós vimos aqui os motivos pelos quais o Senhor Jesus nos manda a buscar a mansidão, porque ela, quando está ausente na nossa vida, o que existe dentro de nós é perturbação, é falta de paz. Jesus disse assim em Mateus: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso. Para onde? Nas nossas almas. Tem gente que busca saúde e paz. Paz. Para você ter paz, tem que ter mansidão. Gente que não tem mansidão não tem paz. Não tem paz, irmãos. É perturbação uma atrás da outra. É ira, contenda, é briga o tempo inteiro, é opressão, e o adversário aproveita a oportunidade para realmente deprimir aquela pessoa. Então, amados, nós observamos aqui os motivos pelos quais o Senhor Jesus nos manda buscar a mansidão. Agora, quais são as bênçãos de Deus na vida dos mansos? São 4 bênçãos quando você busca a mansidão, quando você encontra. Na verdade, é Deus que te concede, é Deus que te dá essa graça, e tudo que você busca, você pode encontrar nele. Ele é a fonte, Ele é a porta, Ele é a resposta, Ele é a solução. E a Bíblia diz, irmãos, que a primeira bênção dos mansos, está lá no Salmo 25:9, é que eles serão ensinados, eles serão guiados por Deus. Diz assim a palavra no Salmo 25:9, o Senhor ensina os mansos o seu caminho. Deus ilumina o seu caminho. O Senhor orienta, o Senhor direciona os seus passos. Ele confirma os passos do homem bom. Então, amados, eu creio que vale a pena buscar a mansidão, porque buscar a mansidão é buscar direcionamento da vontade de Deus em nossas vidas. É buscar a luz, o entendimento e o discernimento do plano que Deus tem para nós. É não errarmos o nosso alvo. Em segundo lugar, no Salmo 37, a palavra de Deus diz, amados, que os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Puxa vida, você fala herdar qual terra? Novos céus e nova terra. A salvação é para os mansos, irmãos.
o evangelho para os mansos. Os mansos que aceitam o evangelho, que se humilham, eles que se quebrantam. Agora a palavra do Senhor diz que os mansos, eles se deleitarão na abundância de paz, sossego, descanso, segurança, abundância. Irmãos, é você estar alimentado, seguro da presença de Deus. Já imaginou alguém perguntar para você assim: como é que você está? Eu estou me deleitando na abundância da paz de Jesus. Por quê? Porque eu busquei a mansidão, Ele me deu. E Deus te dá a mansidão, vai te dar paz, abundância, deleite. Você vai se desfrutar, se regozijar desse manjar que é do povo de Deus. Se deleitar em paz não é para qualquer um, irmãos. Somente para os mansos que buscam o Senhor. Então eu comecei a observar isso aqui. Eu falei: meu Deus, é tudo que eu preciso. Eu quero me deleitar na abundância de paz. Jesus, eu quero em nome do Senhor. Eu quero ser guiado, eu quero ser ensinado. Em terceiro lugar, aqueles que buscam a mansidão, eles terão alegria sobre alegria no Senhor. Olha só o que diz a palavra. Está lá em Isaías 29:19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, alegria sobre alegria em Deus. Se alegrar no Senhor, alegria. Meus amados, quer sair da depressão, quer sair da opressão maligna, da tristeza, do sofrimento, da contenda, da ira, do rancor? Busca a mansidão. O Senhor vai alegrar a sua vida. Alegria sobre alegria em Deus, abundância de paz. Você vai se deleitar no direcionamento de Deus, na luz do Senhor. Não haverá confusão, não haverá dúvida, haverá resposta concreta para você. Tudo por causa de mansidão, irmão, porque Deus acha algo tremendo. Deus fala que Ele se compraz no caminho do homem manso. Então, amados, é você ter regozijo sobre regozijo. Uma pessoa alegre formoseia o rosto. Então, se você for manso, vai ficar mais bonitinho, em nome de Jesus, amém? Os mansos são mais bonitinhos. Quem não é manso é feioso mesmo. A cara carrancuda, né? Você vê que está cheio de pé de galinha aí, tudo enrugado. Tem gente que não pode nem sorrir, que trinca todo, tão duro que é, né, irmão? Não é manso, é duro de coração. Não tem alegria, não tem paz, não tem sossego, não tem direcionamento. E lá em Mateus 5,5, Jesus fala o seguinte: felizes, bem-aventurados, Ele fala, bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Então, amados, as bênçãos de Deus na vida dos mansos são bênçãos que a gente procura. É tudo que o mundo quer e não consegue, porque falta mansidão. Quando falta mansidão, falta tudo isso. As pessoas que não são mansas, o contrário é verdade, são infelizes, são tristes, são perturbadas, deprimidas, são pessoas que não têm paz, não descansam, cansados, estressados e perdidos nas trevas. Então não vale a pena ficar aí, né? Achando que pode ser resolvido na espada, ferindo, machucando. Não vale a pena. Em último lugar, irmãos, alguns exemplos de pessoas mansas na Bíblia. Engraçado, os maiores heróis da fé são todos mansos. Você não vê um homem de Deus aqui, usado por Deus, que não é manso. Porque Deus não usa quem não é manso não, irmão. Deus põe de lado, até aprender a ser manso. Você pode ver, esse povo está muito sentadinho sem fazer nada. É porque está faltando ser manso. Deus não usa quem não é manso não. Está muito bravo. Está muito. Mas Jesus está falando com você hoje, ó. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. O primeiro e maior exemplo de todos é Jesus, irmão. Jesus, a palavra de Deus diz que Ele mandou aprender dele mansidão e humildade.
Mas uma coisa interessante que eu vi em Jesus, está lá em 1 Pedro 2,26, diz assim: pois Jesus, quando ultrajado, não revidava, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Isaías 53:7, Jesus foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus foi manso, e porque foi manso, ele foi à cruz e fez a vontade do Pai. Irmãos, se você não for manso, você não vai cumprir a vontade de Deus, porque só a mansidão nos faz ficar calado, nos faz não revidar, não vingar, a não maltratar e nem fazer ameaça para ninguém, em nome de Jesus. O segundo exemplo, para mim são os homens que eu mais gosto assim, né, na Bíblia. Eu comecei a observar Jesus, engraçado, os que eu mais admiro são os mansos. Aí Deus falou: você quer ser usado, então você tem que ser manso. Então Deus está falando com todo mundo aqui hoje, ó, buscar mansidão. Buscar mansidão. Primeiro exemplo, Jesus. Segundo exemplo que eu vi, Moisés. Moisés, irmãos. Moisés, ele começou o ministério matando um egípcio. Já viu a história dele? Ele não era muito manso no início da caminhada cristã, não. Mas Deus foi tratando com Moisés, e Moisés buscou a mansidão. E quem busca, acha. Amém? Não é isso que a palavra de Deus diz? Se você pede, recebe. Se você busca, você encontra. Deus dá mansidão para nós. E Deus deu mansidão para Moisés. Olha o que diz a palavra lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Olha só, que texto maravilhoso. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Irmãos, Moisés era muito manso, o mais manso de toda a terra. Ele encontrou o que buscou, não encontrou? E como encontrou, irmãos? E Moisés teve paz. Foi um homem que se deleitou na paz, na alegria. Ele foi guiado por Deus, cumpriu o ministério. Foi um homem tremendo de exemplo para nós. Outro homem de Deus, que a gente acha que não era manso. Eu achava que não era muito manso não, Davi. Mas eu observei várias passagens da Bíblia que colocou ali claramente que ele era manso, irmãos. Era guerreiro, homem de sangue e tal, lutador, um rei, mas era manso. A palavra de Deus diz lá em 2 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz que o rei Davi chegou em Baurim, eis que dali saiu um homem da família de Saul, cujo nome era Simei, e ele ia amaldiçoando Davi. Olha só, irmãos, um homem amaldiçoando Davi. Davi estava cercado pelos seus guerreiros, pelos seus valentes, à direita, à esquerda, os generais de guerra. Davi não estava sozinho, ele estava com o seu exército. E aquele homem começou a amaldiçoar Davi, jogando pedras em Davi, dando pedrada nele. E a palavra do Senhor diz, verso 6, ainda que todo o povo, todos os valentes, estavam à direita e à esquerda, amaldiçoando Simei, fora daqui, homem de sangue, fora daqui. Abissai chegou para Davi e falou o seguinte: quem é esse cão morto que te amaldiçoa? Vou cortar a cabeça dele agora, Davi. Davi falou o seguinte: deixa esse homem, deixa em paz, não vou fazer nada com ele não, deixa amaldiçoar. Então, amados, uma coisa interessante é que Davi falou assim: talvez Deus olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição desse homem. Deixa para lá, releva, vão caminhar a segunda milha, vão dar outra face, deixa bater, deixa xingar, deixa falar mal, deixa amaldiçoar.
Irmão, se Davi não fosse manso, ele não matava só Simei, não, matava a família inteira, matava todo mundo que estava lá, matou ninguém, foi embora, baixou a cabeça e relevou a situação. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi à toa. Homem manso. Moisés manso. Jesus manso. Homens de guerra, mas manso, que dependia de Deus. Isso que é mansidão. Entrega para Deus. Então, os irmãos vão de convir que mansidão não é ficar quietinho. Está cheio de gente quietinha, assassino, irmão. Mata silenciosamente. E falta de mansidão talvez não é. Isso é temperamento, extrovertido, introvertido. Mansidão é vida com Deus, irmão. É algo do coração. Só Deus pode dar. Outra pessoa que eu também achava que não era muito manso nada, o apóstolo Paulo. Manso. Manso, muito manso. 1 Coríntios 4, de 11 a 16, Paulo diz assim: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E no verso 16 ele fala assim: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E ele diz assim em outra passagem: assim como eu sou de Cristo. Homem manso, irmãos. Um homem que injuriado bendizia, perseguido suportava, caluniado procurava conciliação. Um homem de Deus. Por isso que Paulo foi usado tremendamente pelo Senhor.